Galera, tô aqui hoje com o Leandro Alvarez, grande jogador de basquete das antigas aqui de Volta Redonda, tá? É especialista aí, né? Ele é personal trainer, mas ele é especialista, fez educação física por aqui, fez também, começou, tava fazendo nutrição, então ele tem uma visão já boa dessa parte aí. Veio aqui conversar com a gente sobre educação física, essa questão de academia, essa questão de emagrecimento, toda essa parte de saúde, né, bem-estar geral, saúde física e até emocional também, por que não, Mental. né? Então, nós vamos falar agora sobre esses assuntos aqui, tá? Então, vou perguntar, como é que você tá? Tudo bem, Leandro? Como é que... Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer vir aqui mais uma vez, né? Poder falar sobre exercício, atividade física, saúde, alimentação. A gente sabe que esse é o motor para uma vida saudável, não só na questão física, estética, né, cara? Mas como no trabalho, no relacionamento, com a família, com os amigos. É um corpo saudável, né? Ele torna o funcionamento da nossa vida, né? Como um todo muito melhor, né? Na parte espiritual, como eu falei, no trabalho, né? Então a gente hoje eu como profissional tenho essa certeza, eu vivo isso, eu pratico isso e procuro trazer isso para a vida dos meus alunos e das pessoas próximas de mim também. Interessante isso aí tudo que você falou. Eu queria te perguntar, né, uma pergunta aqui que um telespectador, né, alguém que segue você, fez aqui para você estar respondendo. Que antigamente a musculação era estética, né? Hoje dizem que o músculo é um órgão endócrino. O que mudou na ciência que torna o treino de força o melhor seguro de vida para quem quer chegar aos 90 anos aí com saúde? Eu falei no podcast anterior que eu acho que o divisor de águas foi a pandemia, onde a gente percebeu que pessoas que tinham maior nível de massa muscular tinham maior chance de sobreviver e realmente sobreviviam porque a massa muscular é uma reserva de energia, né, cara? Então, no músculo a gente tem as mitocôndrias que ali elas realmente fazem todo esse trabalho, né, cara, de controlar a glicemia, né, queimar a gordura do corpo, que a gordura em excesso a gente sabe que é um processo inflamatório. A obesidade é uma doença sim, tá? A gente tem que tratá-la como uma doença, não é só estética. Então a gente viu esse ganho nessa essa realmente concretizar que a massa muscular é realmente importante, muito mais do que a gente vê esses caras muito grandes, porque na verdade ali a gente fala que os excessos são todos ruins, tanto as pessoas muito magras como os caras muito fortes, porque na verdade um fisiculturista ele tá muito longe de ser, eu digo assim, tem categorias, tá? Tem os leves, tem os médios, tem os pesados, mas muita massa muscular, ela exige muito do corpo, né, cara? O coração, ele trabalha muito mais como se fosse um coração até mais do que um obeso, né, cara? Para poder alimentar todo aquele corpo. Tanto é que a gente vê a pessoa muito forte, ela tem dificuldade de respirar, né, cara? Tem dificuldade de correr, e isso não é saudável, né, cara? Tem dificuldade de levantar, sentar, colocar uma blusa devido às circunferências, do tamanho dela, mas trazia na parte da massa muscular como realmente reserva de energia, igual o Felipe falou aqui, o elixir, né, da saúde, só para vocês entenderem porque que é tão importante a massa muscular, quando você compara 1 quilo de massa muscular com gordura, o tecido de gordura ele também consome energia. A gordura, num 1 quilo de gordura vai consumir de 2 a 4 calorias. Se você pegar a mesma quantidade de músculo, 1 quilo, ele consome de 10 a 12, 13 calorias. Então a gente está falando aqui de 3 vezes, no mínimo, mais calorias consumidas, o tecido muscular para gordura. Por isso que você pega, às vezes, 2 indivíduos pesando o mesmo peso, só que um com percentual de gordura mais alto, o outro de massa muscular, aquele com mais massa muscular, ele pode comer muito mais que aquele outro. Na verdade, ele necessita comer mais para poder preservar a massa muscular, porque a massa muscular ela consome energia. Se você começa a comer muito menos, né, você começa a criar um déficit grande, você começa a perder massa muscular. Primeiro você usa gordura como fonte de energia, mas se você não tiver uma boa estratégia alimentar, né, o treino também, você começa a deixar de ter massa muscular, porque isso é algo que custa para o teu corpo mais do que a gordura. A gordura ela é essencial, porque ela é reserva de energia, mas em excesso, ela se torna um processo inflamatório no teu corpo, que vai piorar a questão do testosterona no homem, que você começa a converter ele em hormônio feminino, então começa a dar aqueles peitos de mulher, de ginecomastia no homem. Você começa a piorar teu perfil lipídico, que pode ter acúmulo de gordura nas artérias, piorando
podendo causar até um infarto, né? Você tendo esse acúmulo de gordura nas artérias, você piora a tua parte da insulina, que é a resposta glicêmica que você tem ao alimento. Então a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico também. A insulina é importante para você ganhar massa muscular, mas quando ela está muito alta, ela prejudica todo esse funcionamento do corpo, até para o ganho de massa muscular. Então, a massa muscular é importante para controlar todo esse seu sistema hormonal, né, cara, para poder manter o teu corpo em equilíbrio. Então, de novo, quanto mais massa muscular, você tem uma qualidade de vida melhor, não só para ter força, como para poder se alimentar melhor e até às vezes um escapezinho. Você vê um cara muito mais forte, às vezes ele come um hambúrguer, uma pizza, ele não tende a ganhar peso. O cara que já está ali com muita gordura, ele vai comer, às vezes, metade do que o outro come e vai acumular gordura. Por quê? Porque a queima dele, assim, o metabolismo dele é muito mais lento do que o cara que tem muito mais massa muscular. Interessante. E Leandro, o que que você faz aí, a gente falando dessa questão de terceira idade, né, de longevidade, o que que você faz na sua consultoria, no seu treino, para os seus alunos ali que têm já uma idade mais avançada? Quais são os diferenciais do seu treino para essa população? Então, quando você olha uma pessoa com mais idade, né, e principalmente a gente fala, não vou falar velho não, 40, 50 anos de idade, o principal para essas pessoas é você trazer mobilidade para elas, né, cara? Mobilidade, eu digo assim, são pessoas que o que mais incomoda a gente, eu falo isso porque eu tô com 47 anos, faço 47 agora em julho, é você ter uma dificuldade para baixar, para calçar um calçado, para quem gosta de andar de bike, ter dificuldade para pedalar, dor nas costas, né, cara, tem pouca mobilidade, então você com pouca mobilidade, você acaba se incomodando com alguns movimentos também, dirigir, e a musculação, apesar de não ser um treino de mobilidade, você ganha muita mobilidade, porque você no meu caso, tá, eu como profissional, eu gosto de preservar muito isso com meus alunos, você trabalha muito exercícios básicos, né, de empurrar, puxar, como a gente vai falar assim, um agachamento, né, cara, você começa a trabalhar amplitude, então chega com um aluno lá, que ele tá com dificuldade de agachar, só o fato da gente exercitando, não fazendo treino de mobilidade, treinando aquele movimento, carga bem leve, priorizando sempre o movimento. Eu falo que o movimento ele precede a carga. Primeiro você vai procurar uma execução correta, perfeita, depois você vai ajustando a carga. Então você vai pegar aquele cara que agacha ali 30, 40%, conforme ele vai se exercitando, treinando, tá? A repetição ele vai melhorando a amplitude, daqui a pouco ele está agachando profundo. Você pega a pessoa que vai fazer um movimento de supino, de empurrar, às vezes tem pouca mobilidade no peitoral, uma carga mais leve, você vai trabalhando aquele movimento, ela vai ganhando amplitude, vai ganhando mobilidade, a puxada mesmo, né, cara, que você vai tendo mais mobilidade de escápula ali, então você vai trabalhando, alongando mais. Então a musculação, por si só, ela já melhora a mobilidade, mas é importante que você pegue essas pessoas e trabalhe exercícios básicos, exercícios livres, porque a academia acaba sendo um conforto que não é bom para essas pessoas, a não ser que ela tenha algum problema, que ela venha com alguma indicação médica, ela não pode fazer o agachamento livre, ela vai ter que fazer talvez um leg press primeiro, vai ter que ter uma máquina para poder ajudar ela a executar o movimento. Mas eu procuro Hum, tirar o máximo possível da máquina para que ela realmente melhore essa mobilidade dela. Até porque quando a gente está no dia a dia, né, Felipe, a gente não tem uma máquina ali para você sentar para empurrar. Você vai pegar uma sacola do chão, você não está sentado no leg press, agachando sua perna. Você vai descer seu tronco, então você vai trabalhar abdômen, paravertebral. Então o exercício livre, ele te ajuda muito, cara, a melhorar essa mobilidade e tua funcionalidade no seu dia a dia. interessante. E Leandro, me diz uma coisa aí. A gente tem visto aí muita academia abrindo, né? As pessoas parece que tá tendo um boom aí depois da pandemia, da galera indo pra academia, né? Porque as academias, antigamente eu lembro que era a Big Gang, a Uhum. Conning, Dinâmica. tinha uma aquelas da Vila, né? Enfim. Hoje em dia você vê aí muitas academias até que nem existiam antes, né? Igual a Uhum. Baylor e tal. Eh, Como é que é esse boom aí? O que que tá acontecendo? Por que que tá abrindo tanta academia? O pessoal tá começando a malhar mais? Uhum. Ou o que que tá acontecendo nessa área? Você que entende bem dessa área já é mais de década, né? Conta aí Uhum. pra gente. Então, na verdade, o brasileiro ele tem uma supervalorização com o corpo, né, com a estética, né. A gente sabe que, inclusive pela medicina mesmo, acho que o Brasil talvez seja o segundo país do mundo, né, que tem o maior número de procedimento estético, médico, né. Então Uhum, as pessoas buscam muito
essa beleza, né, aparência física. A rede social também impulsionou muito isso, né, nas pessoas, essa comparação. Você, antigamente, né, eu que tenho mais idade, né, eu vi um amigo sem camisa, você via uma menina, às vezes, uma vez ou outra na piscina de biquíni, né, então uma revista que você tinha que comprar era muito mais difícil. Hoje você tem aquilo na mão o tempo inteiro, né, cara? Então você Uhum, tá comparando com o mundo, né, cara? Não é só com o teu bairro ali, você vê gente no mundo inteiro. E isso acaba potencializando essa busca das pessoas por um físico mais bonito, um físico mais estético. Outra coisa que eu acho também que acabou colaborando, né, com o aumento das academias, de novo, foi o fato da pandemia, foi uma virada de chave, as pessoas, né, passaram a se preocupar mais com a saúde. Outro ponto que eu vejo muito, assim, para os jovens, eu falo que o corpo forte, um corpo mais atlético, ele é algo que traz muita segurança, né, cara? Uma pessoa mais forte, ela se sente mais confiante. E você pega um jovem hoje, né, magro, né? A gente, quando era jovem, principalmente a gente, não sei você se passou por isso, pô, a gente queria ganhar massa, né? Queria se sentir mais forte, você queria que até o menino mesmo para aparecer para a menina, para mostrar que ele é. Isso é coisa do homem mesmo. A mulher hoje também entrou nessa, tanto é que antigamente, antes da pandemia, se eu pegar antes da pandemia, e voltar ali uns de 2000, pegar na década de 90, você não via mulher na academia. Era muito raro, né, cara? Academia era coisa de homem. uhum, Hoje a mulherada dominando a academia, eu vou dizer, talvez seja quase meia a meia entre mulher e homem ali. Então, a mulher também passou a ter essa questão desse poder. Uma mulher com físico, bonito, um físico com porte bonito, né, cara, isso traz autoridade. E traz autoridade como um todo. Uma pessoa com uma boa postura, não vou falar nem só uma pessoa forte não, cara, ela tem mais oportunidade na vida de relacionamento, de trabalho. Você vai ser atendido por uma pessoa, um médico, o cara tá, pô, tem uma boa postura, não tô falando que ela seja grande, musculoso não. uhum, Isso te traz mais, confiança, traz mais autoridade. E eu acredito também que a questão da socialização, né, cara? As pessoas estão deixando, então as pessoas estão ficando mais saudáveis, elas estão deixando de sair, os barzinhos estão ficando reduzindo o volume do bar, o consumo de álcool vem reduzindo, e a academia, além de ser um lugar que a gente busca essa questão estética, virou um lugar de encontrar com os amigos, de socializar. Então, eu acredito que foi um somatório de de eventos que levaram a academia a ter esse crescimento absurdo. E se você pegar em termos de números também, né, filho? Vamos falar de número, estatística. Antes da pandemia, se eu não me engano, era 2, 3% da população matriculada na academia. Então, se você olhar isso como mercado potencial e a academia ainda para mudar pós-pandemia, antes um pouco já tinha, era coisa de um profissional de educação física. O cara, né, era professor, ele montava uma uhum, academia ali, e ele gostava muito de exercício, ele não era um gestor, ele não era um empresário. uhum, A partir do momento que os empresários viram esse potencial de negócio, cara, deixou de ser um negócio de professor amador e virou um negócio profissional, cara. Academia era investimento de 300 mil, 200 mil, hoje a academia é 7 milhões, 10 milhões, virou um negócio que não é mais de professor. É um negócio de empresário, né, cara? uhum, Olhando de novo, esse mercado que eu te falei que era 2, 3%, que hoje deve estar 5, 6, 7%. Ainda é um mercado que tem um senhor potencial de crescimento. Fora que esse mercado traz, né, uma rede de negócios, né, cara, de vestuário, de suplementação. Você imagina a indústria que vem por trás disso tudo, que acaba também, de novo, empurrando esse mercado, impulsionando esse mercado aí do fitness, né. uhum. Interessante. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Agora o pessoal tá perguntando, eh, como o profissional de educação física deve adaptar o treino de alguém que está perdendo peso muito rápido para não perder a saúde? Eu imagino que ele esteja falando, né, dos análogos lá, né, do GLP-1, Mounjaro, Ozempic, que acaba a pessoa perdendo peso muito rápido. Como é que vocês estão lidando com isso em questão em relação ao que você falou já da saúde muscular e tudo mais? Isso na realidade tem sido um problema, porque na verdade todo mundo, o profissional de educação física ficou meio assim quando surgiu, né, esses análogos e viu que realmente a perda de gordura, né, o emagrecimento, talvez fosse ficar muito mais fácil e menos dependente de um profissional de educação física, através desses análogos aí, né? Primeiro veio o Ozempic, depois veio o Mounjaro, tá vindo outro mais moderno aí. Só que eu falo o seguinte, né, igual o Felipe falou, eu comecei nutrição, parei. O medicamento, e o Felipe é médico também, sabe disso, a gente sabe o quanto o medicamento é bom pelo tamanho do colateral dele.
Não sei se você concorda comigo. Se algo Uhum. não tem colateral, você vai tomar esse remédio aqui, qual colateral? Não, zero, não tem nada. Provavelmente ele não tem um efeito muito bom, né? Então, quanto mais forte o medicamento, maior vai ser o colateral dele. Ele vai te dar um benefício muito bom de um lado, mas ele vai te cobrar do outro lado. E isso a gente tem visto principalmente com o Monjaro, apesar de ter evoluído muito, ele tem dificultado o ganho de massa muscular. Por mais que ele tenha tido acompanhamento, tá, médico, aí eu acho que deveria ter um acompanhamento, isso é a minha opinião, de um psicólogo, de um nutricionista ali, de um educador físico, tem que ser um trabalho multidisciplinar. Eu, de novo, acredito não, tenho certeza que ele deve ser usado só em casos de obesidade. Obesidade, caso que a pessoa já tenha um risco, né, que a gente fala medicamento é risco é custo-benefício, né, cara. Ele já tem uma comorbidade ali adquirida ali, uma diabetes, uma hipertensão, alguma doença que realmente o medicamento ele vai ser benéfico para aquela pessoa. E na maioria das vezes ele está sendo usado, como uso, eu chamo tipo como se fosse recreativo, só buscando a questão da estética. Aí eu vou entrar nesse caso que o Felipe falou, qual que é a dificuldade da massa muscular? Hoje você pega o físico hoje mais desejado, vou falar até para mulheres, para os homens também, há um tempo atrás era o tamanho, o volume. Hoje, quanto mais magro e seco, mais bonito. Ainda tem isso, né? Hoje a beleza é o físico magro, seco. Aí você pega um indivíduo que está treinando, ele já tem pouca massa muscular, mas ele tem aquela gordurinha que realmente ela fica difícil de perder, né, aquela gordurinha abdominal, a mulher às vezes na perna, aí às vezes vai no médico, por não bem orientada, ela acaba entrando com um monjaro para poder, eu digo um um análogo desse, para ajudar a perder aquela gordura. A pessoa perde massa muscular, ela já tinha pouca massa muscular, ela passa a comer menos. O alimento, ele é para gerar energia. Então, no começo, ela consegue treinar. Aí o médico fala que esse indivíduo ele tem que treinar mais, que ele tem que treinar pesado, para ele poder não perder massa muscular, porque o treino ele estimula a produção da massa muscular. Só que o treino, cara, eu não sei se tem alguns profissionais da área da medicina, alguns médicos, eles conhecem, sabe disso. O treino, ele, na realidade, ele não é anabólico, o treino é catabólico. Você precisa descansar e se alimentar para você ganhar massa muscular. É se alimentando e descansando que você tem o anabolismo. Então essas pessoas começam a querer treinar todo dia, porque ela fica desesperada com a perda de massa muscular e, na realidade, quanto mais ela treinar com baixo consumo de energia, né, assim, perdendo massa muscular, ela só vai perdendo eficiência no treino. Eu acompanho isso, ela vai treinando cada vez mais leve, ela vai tendo cada vez mais dificuldade de treinar. Eu vejo os alunos que têm tomado esses análogos na academia. Cara, eu olho a expressão da pessoa, cara, treinando. Eu conhecia essas pessoas antes, cara. Eu vejo sentada, cara de exausta, cansada. Você vê que ela tá lutando, tentando treinar para poder, achando que aquilo ali vai conseguir preservar a massa muscular. Só que ela também tá ingerindo muito pouca caloria. Você imagina, o princípio básico para você ganhar massa muscular é você ter um superávitzinho. Porque quando você está no início da dieta, da perda de gordura, ainda consegue preservar. Mas você nunca vai ver, por isso que eu falo, vamos comparar o fisiculturismo mesmo. Você nunca vai ver um fisiculturista ganhando massa muscular fazendo uma dieta extremamente restritiva, consumindo mil calorias. Não vai, cara. O que, que ele faz? Ele consome muito, só que ele tem um acompanhamento para controlar aquele ganho de gordura, porque quanto menos gordura ele ganhar, e ganha muita massa muscular, menos déficit calórico que tem que fazer depois para poder ter aquele físico mais desenhado, porque ele vem fazendo o cut, que a gente chama, né, que é aquela dieta que ele vai reduzindo a caloria aos poucos, para ele poder não perder muita massa muscular e queimar gordura. Porque uma das formas de você queimar gordura é o déficit calórico. Você vai pegar a gordura, vai usar aquela como fonte de energia. Isso que o Monjaro faz. Você está consumindo menos caloria, né? Você vai ter que tirar da gordura, que é uma fonte de energia. Só que quando não vai ter na gordura, você tira da massa muscular. E teu corpo é inteligente. Imagina, se ele tem um. É como se fosse uma empresa, né, cara? Imagina você, pessoa, tá com pouco dinheiro e você tem um patrimônio muito alto. Tem carro caro, lancha, iate, jet ski. O que, que você vai cortar primeiro? A lancha, o jet ski. O músculo é isso pro corpo quando você tá com pouca energia. Ele é caro, pô, ele gasta 13, 14 calorias. A gordura gasta 2, 3. Cara, eu não quero músculo. Eu quero gordura, eu preciso sobreviver. Então isso dificulta nós, como os profissionais de educação física, explicar até às vezes para o paciente, falar, cara, olha, você tem que treinar menos. Porque na verdade o cara que está fazendo esse tratamento, ele vai ter que treinar menos e descansar mais. E você vai ter que realmente
eh, tentar mostrar para ele que em alguns casos, isso no meu caso particular, dependendo do paciente, ele tem que parar, fazer uma dieta para ele voltar a treinar, comer, porque ele já perdeu gordura, ele já chegou no ponto que já está muito magro, que ele tem que parar com o medicamento, voltar com uma alimentação aos poucos, aumentando as calorias. Também não dá para você colocar cara de 1.000 e ir lá para 3, 4.000. Aumentando 200, 300 calorias para ele poder voltando a ter energia, para ele poder conseguir de novo ganhar massa muscular. E na idade, né, Felipe, eu falo que assim, entre perder peso e perder massa muscular, cara, é preferível que o cara preserve a massa muscular e perca menos peso. Porque para ganhar massa muscular é muito mais difícil do que você perder peso. Porque qualquer estratégia com facilidade você consegue fazer a pessoa perder peso desde que ela esteja com a saúde dela em dia, tá? Então, às vezes o paciente tem algum problema, a pessoa tem um problema de tireoide, ela tem algum problema a diabetes mesmo dificulta, apesar de que quando ela está tomando medicamento ela consegue ter esse ganho, porque ela tá, né, o organismo estaria funcionando dentro do normal, mas se ela tiver com a saúde dela em dia, perder peso é muito mais fácil, ganhar massa muscular é muito mais difícil. Uhum, entendi. Vamos para as próximas perguntas aqui agora. Eh, o que é mais importante, o treino de musculação ou o treino de cardio? O que que você, principalmente falando em questão de emagrecimento? É, perfeito. Essa é uma dúvida que a gente acaba tendo, que na realidade, se você falar do cardio, né, o cardio ele usa a gordura ali, né, como fonte de energia, né, cara? Na realidade, a gordura não é queimada no suor, é queimada durante a respiração, né? As pessoas acham que a gente queima gordura suando, não, mas é durante a respiração e quando você aumenta essa respiração, né? Quando você eleva a frequência cardíaca ali, ainda mais por um tempo maior. Então, realmente, o cardio, tanto é que você pegar, isso é básico, qualquer pessoa que corre, começa a correr, ela vai emagrecer mesmo, muito mais do que a pessoa que faz musculação. O problema é que ela vai perder massa muscular junto. Ela vai perder massa muscular, isso aí é fato. Ela não vai conseguir preservar fazendo um cardio, principalmente um cardio de alta intensidade, então ela vai perder massa muscular. E isso, de novo, dificulta ela manter esse metabolismo dela mais acelerado. Porque o cardio você perde durante a atividade física, a musculação você perde durante a musculação, uma quantidade menor, e você continua perdendo ao longo dos dias. Por quê? Porque na musculação, fisiologicamente, acontece eh, uma vamos falar assim, um processo que a gente chama de EPOC, que é o consumo de oxigênio pós o exercício. Mesmo quando você acaba não que na corrida não aconteça não, tá, ela acontece, mas é um tempo menor. Uhum, Porque quando você causa aquele dano muscular na musculação, aquele desgaste todo, você precisa de oxigênio, precisa de reformar aquele glicogênio, então seu corpo precisa continuar oxidando ali, gastando energia para poder refazer aquela massa muscular. Por isso que eu falei que o treino de musculação ele é catabólico, não é anabólico. E através da alimentação você vai ganhando massa muscular. Então, o treino de musculação, você vai continuar com um gasto calórico mais alto, às vezes por 2, 3 dias ali, até você recuperar aquela massa muscular. No aeróbico, não. Ele é mais rápido. Você vai fazer ele depois de 3, 4, 8 horas, você já está normal, você não está tendo mais gasto calórico. Então, a musculação, além de você ter durante o treino, que é menor que o cardio, você ainda tem pós o treino. Mas em termos de queimar gordura, o cardio é melhor. Qual que seria a melhor combinação, então? É fazer os dois, tá? Você fazer o cardio e fazer a musculação. Eu falo o seguinte, você tem que analisar indivíduo por indivíduo. O indivíduo que tem um metabolismo mais acelerado, o cara que está mais magrinho, eu sempre falo para ele usar o cardio de baixa intensidade, dar prioridade na musculação, principalmente durante o dia. A primeira atividade que você faz no dia é a atividade que seu corpo ele só tem uma energia. Isso é fato. Por mais que você use sistemas energéticos diferentes, né, o oxidativo, o glicolítico, que seria musculação, a corrida oxidativa, a musculação glicolítico, você vai usar a energia do teu corpo para aquele treino. Então, se a minha prioridade hoje é ganhar massa muscular, faça o treino de musculação primeiro, o treino de força. Deixa o cardio para depois do treino ou no final do dia. Que aí você vai pegar toda aquela energia pro treino de força. Ah, eu tô acima do peso, tô com mais dificuldade, quero priorizar o cardio, a queima de gordura nesse momento. Faz o cardio de manhã, faz o cardio de manhã, faz o cardio antes. Se for em jejum, você vai saber que você vai render menos. Se ele for pós-jejum, você vai ter vai render melhor, porque você está com mais energia. Mas faz ele antes da musculação, faz a musculação depois. Então, essas estratégias a gente vai traçar conforme o perfil de cada aluno e saber de onde que está partindo, né? Do sobrepeso dele,
né, cara? Se ele tá magrinho, se ele tá mais gordinho, se ele tem mais facilidade de ganhar massa muscular, se ele tem menos facilidade de ganhar massa muscular. Aí a gente vai traçar a estratégia e sempre combinando os dois, sabe? O ideal é sempre fazer cardio e musculação. Só sempre ajustando a intensidade de um para o outro conforme a necessidade de cada aluno lá. Ó, uma pergunta aqui que o Júlio de Volta Redonda fez, ó. Muitas pessoas treinam 1 hora por dia, mas passam as outras 23 horas sentadas. Esse sedentário que treina ainda corre riscos? É, hoje, semana mesmo, eu conversando com um dos meus alunos lá, a gente estava discutindo sobre isso, falando sobre, discutir não, falando sobre isso. Na verdade, hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas acham que ir para academia vai tornar ela menos sedentária que a pessoa que não vai para academia. Vou dar um exemplo aqui. O cara que treina, ele acha que foi para academia, fez 1 hora, acabou. Aí ele sobe de elevador, ele para o carro na porta de casa, ele não quer fazer força, pegar uma sacola, varrer um quintal, ele não lava um prato. Então, assim, esse nível de atividade que a gente tem fora da academia, ele vai te tornar muito mais ativo que na academia. Isso é fato. Então, assim, eu falo isso para meus alunos: o quanto mais você puder ser ativo durante o seu dia, melhor. Né? Então, cara, pode lavar um prato, aí a pessoa tem empregada, lava o prato, o cara não arruma a cama, né? Sim, porque tem uma pessoa para arrumar a cama para ele. Quer dizer, dependendo da pessoa, da condição financeira, nem o carro ele vai buscar. Ele pede pro filho buscar, o pai buscar, tem um motorista para parar na porta para ele pegar o carro. O carro dele não é mais manual, o carro dele é automático, nem marcha o cara faz. Então, assim, a pessoa come, às vezes, no trabalho. Ela não desce nem para comer, ela liga, manda um iFood, entrega na porta, ele senta e come. Não, mas eu preciso produzir. Falei, tudo bem. Mas esse nível de inatividade durante o dia torna ele muito mais sedentário do que o indivíduo que tá em pé mais tempo durante o dia, trabalha mais em pé, que ele vai a pé, para o carro longe, que ele pega uma escada, 2, 3 lances, não vai de elevador, que ele chega em casa e tem que lavar o prato, que ele antes de sair de casa ele tem que arrumar a cama dele. E até porque são hábitos que eu acho que, independente de você ter uma boa condição financeira ou não, eu acho que são hábitos que dignificam a gente, né, cara? Você poder ter atitude, independente de ter uma pessoa ajudando a sua casa lá ou não. Eu falo isso com meus filhos direto. Não é porque tem um empregado que você não vai lavar seu prato. Não é porque tem uma empregada na sua casa que você não vai arrumar a tua cama. Então, são hábitos que te levam a uma disciplina que vai além do exercício, né, cara? Aí já é questão mental, de te tornar um ser melhor, né, cara? Do que só pensar na questão de queima de calorias e perda de peso, né? Mas eu indico isso sempre, né, Felipe? Falo isso direto. Não fique se baseando que você vai para academia, e até porque, só para finalizar, a maioria das pessoas que treinam na academia treinam fraco, né? Não treinam com intensidade correta. Então é um treino quase recreativo. Ainda mais quando você não tem o personal ali para poder te acompanhar e saber que você pode ir mais um pouco, ir mais além. Até porque, eu vou estender um pouquinho mais, aproveitando aqui, para ganhar massa muscular, eu não falei aqui, você precisa exercer uma atividade que coloque teu corpo além da zona de conforto, porque ter massa muscular não é algo que seu corpo gostaria de ter ou é saudável. Saudável é, na verdade não é, como que se fala assim, não é uma coisa natural. Você precisa ter uma atividade que necessite que seu corpo crie mais massa muscular. Então é como se fosse assim, eu estou fazendo uma atividade durante o dia, e eu tô ficando muito cansado, não consigo levantar aquele peso, meu corpo tá ficando dolorido, moído. O corpo é inteligente, fala, pô, se eu tô tendo que todo dia levantar 30 quilos aquela caixa, não tô aguentando, eu preciso criar mais massa muscular, ter mais força para eu não morrer. Então é dessa forma que você vai criando massa muscular. Se você faz uma atividade que teu corpo, mais que você vá para academia, e ele entenda que aquilo ali você faz, e ele não precisa sacrificar mais para fazer aquilo, por mais que seja uma carga boa que se levante ali, um supino legal, um agachamento legal, mas para ele se adaptou com aquilo, ele não vai criar mais massa muscular. Para que ele vai Uhum. te dar mais massa muscular se a sua atividade diária, né, o que você faz, não necessita mais? Então, por isso que a gente fala que a gente tem que estar sempre evoluindo na musculação. Quando eu falo evoluindo, tomar um pouco de cuidado, não é também só cada vez botar mais carga, é ir mudando a intensidade do treino, tá? Pode ser aumentando o volume de repetições, pode ser aumentando um pouco o volume do treino, pode ser aumentando um pouquinho, reduzindo um pouco do intervalo de cada exercício. Existem várias estratégias aí que você pode aumentar a intensidade do seu treino, não é só carga, né? Uhum. Eu queria fazer agora uma pergunta para você, Leandro, no sentido ali dos influenciadores aí da internet, né?
que tá bem, assim, em voga, né, essa questão. Que hoje, né, a gente vê que tem uma onda de influenciadores, né, que são focados, por Hum, exemplo, em dar veredito se a pessoa usa ou não usa um uhum. anabolizante, um esteroide e tal. Na sua visão, você que é profissional, essa cultura ajuda a educar o público sobre as expectativas reais de um corpo ou acaba criando uma pressão estética ainda mais inalcançável? Isso é algo que realmente dificulta o nosso trabalho, porque na verdade depois que a pessoa entra nesse mundo, né, cara, nesse universo aí das drogas, né, cara, dessas substâncias que vão melhorar a tua performance, né, entre aspas, para você tirar, para sair, a gente sabe que o dano é grande, né, cara? O dano é mental, o dano é fisiológico. E pior de tudo, né, Felipe, eu tô muito tempo na academia, vejo que assim, não é algo que você vai falar assim: "Ah, vou entrar com isso aqui e todo mundo vai ter o mesmo resultado". Não é, cara. Cada organismo vai reagir de uma forma. Então, às vezes, você olha uma pessoa tendo um resultado ali, a gente desmerece um pouco e fala: "Não, mas o cara tá bombado, o cara aí é fácil". Mas o corpo dele responde muito bem com aquele tipo de hormônio, respondeu muito bem com aquela dieta. Ele tem uma estrutura muscular que permite ele treinar mais pesado. O que define uma pessoa ter bons resultados no treinamento de força é o nível de recuperação dela, não o nível que ela treina com intensidade. Isso as pessoas que são leigas não sabem disso, que às vezes a pessoa consegue fazer 2 treinos com uma intensidade bacana e chega lá, levanta o pesão. Mas quanto tempo que ele demora para recuperar? Quanto tempo que ele vai voltar a treinar? O quanto que ele ficou dolorido? Tem gente que tem uma resistência maior. O cara vai botar uma carga legal, vai treinar, no outro dia tá bem, independente de ele tomar hormônio ou não. Então isso tudo vai facilitar. Tem a questão fisiológica que eu falei, que cada um responde de uma forma. A gente sabe que tem indivíduos que têm mais receptores androgênicos lá, que vai conseguir melhorar a absorção daquele hormônio, né? E outros vão ter menos. Aí onde entra os colaterais, né, Felipe? Porque aquele cara, de repente, não tem para massa muscular, mas vai ter para próstata. Imagina, é o risco de ter um câncer de próstata. Ele vai ter para perda de cabelo, ele vai ter para espinha. Então, assim, ele não vai para o músculo. Então, não é uma receitinha que você pega pronto e vai dar certo. Tem que experimentar. E depois que você experimenta, pode desenvolver algumas coisas na pessoa que agressividade, pode criar uma dependência de poder, porque o testosterona ele dá isso também, essa segurança, essa questão do poder, e o cara, quando você tira dele, você altera todo o eixo hormonal dele, então ele, se ele já não estava tão bem, vai ficar pior ainda. Então ele precisa de um acompanhamento para recuperar isso. Então essa busca pelo físico, né, cara, é algo que do ser humano, a gente quer algo melhor, né, Felipe? Você quer Uhum. performar, todo mundo quer. E o que você quer? Quer em menor tempo, né? Todo mundo quer chegar antes, ninguém quer esperar o processo e falar assim: olha, você vai começar a treinar, Felipe, daqui a 5, 6 anos você vai estar com um físico legal. Você não quer, você quer pro verão do ano que vem, você quer pro meio do Sim. ano, você quer para aquela festa daqui a 3, 6 meses. Você entra na internet, o que, que eles te vendem? Pô, seca 30, seca 21, ganha massa muscular, e o cara posta lá que fez 90 dias e ele ganhou 10 quilos, fazendo uma dieta restritiva, ficou seco e ficou forte, cara. Isso não tem como ser obtido de forma natural. A gente sabe que o cara tá usando algum desses análogos, sabe que o cara tá entrando com hormônio, porque é muito comum também a pessoa entrar com Monjaro, com análogo desse e entrar com hormônio, por quê? Porque o hormônio ele vai melhorar toda essa absorção de nutrientes, ele vai potencializar isso, ele vai melhorar a tua recuperação, mesmo você comendo menos. Por isso que o fisiculturista, às vezes, mesmo na dieta mais restritiva, ele consegue preservar um nível grande de massa muscular. Porque ele tem esses receptores, tem esse hormônio, ele tá usando uma forma que não é natural. A pessoa natural nunca vai ter esse resultado. Só que, conforme eu falei, cada um vai ter uma resposta. Então, para uns pode ser que dê muito certo, para outros pode ser que dê muito errado. Então, isso dificulta nosso trabalho. E principalmente, igual eu falei, que se você se compara, de novo, voltando para a internet, né, você vê o resultado daquela pessoa e na maioria das vezes a pessoa não conta a verdade. Ela mostra aquilo, né, Felipe, e como se fosse mérito só dela. De novo, não estou falando que ela não tenha mérito, eu falei de novo, ó, que a pessoa treina, faz dieta, mas o corpo dela respondeu bem com aquela droga. E pode ser que você não responda. Uhum. Agora a gente vê, né, que essa parte aí da parte digital, né, das pessoas que trabalham no digital, Paulo Musi, Renato Cariani, Aham. etc., a gente vê que o fitness, de certa forma, se tornou, né, um grande entretenimento, né, um grande reality show, em que eles filmam a vida do dia a dia deles, né.
Você vê eles em todo que é parte do YouTube ou do Instagram, você Uhum, vê ali uhum. alguma coisa da galera da maromba, né? Então, nesse meio de tanta montagem e entretenimento, como que o público pode filtrar o que é ciência aplicada de verdade e o que é apenas marketing para vender suplemento? Conforme eu falei, estava começando aqui, existe essa questão do mercado mesmo. Tudo é mercado, tudo é venda. Hoje em dia a gente trabalha com a dor, a gente tem que sanar uma dor daquele público, né, cara? Uhum, Você trabalha em cima do desejo e da necessidade. Necessidade é você criar algo que às vezes a pessoa não precisava e passa a precisar. Porque às vezes o uhum, cara estava lá em casa, não treinava, e se ele começar a treinar, ele vai ter necessidade, ele vai criar essa necessidade de tomar uma creatina. Não estou falando que tem benefício, não, tá? É o mais uhum, comprovado. Tomar um whey protein para poder bater proteína, né? Ele talvez tenha que tomar algum análogo para poder perder gordura, então ele vai criar essa necessidade e isso vai ser feito em cima do desejo daquela pessoa. O quanto que ela deseja ter aquele físico, né, cara? Então, assim, até que ponto você vai gastar e investir para ter esse físico? E é um mercado que a gente vive de dinheiro, não tem como, né, cara? Ele explora muito isso. Como eu falei no início, né, do podcast aqui, o mercado da academia do fitness, ele traz uma indústria muito forte por trás, né, Felipe? A indústria da roupa, do vestuário, né, cara? Você quer ter uma roupa que combina, uma roupa bacana. Aí você vê a roupa hoje com tecnologia para treino, o calçado tecnologia para treino, para corrida. Você vê esse mundo de suplementos, né, cara? Suplemento para melhorar o sono, que todo mundo vem falando muito, né, cara? Da questão do sono, é melatonina, é um GABA, são os magnésios que ajudam na questão do sono. Então, sim, vem a questão da creatina, é vitamina B12, é do zinco que vai ajudar a melhorar ali. Então, vem toda a indústria tentando te vender isso, né? Criou essa necessidade, cria esse desejo e tentando te trazer esse produto. Então, o mais importante hoje, cara, é a gente filtrar e saber até que ponto, eu vou conseguir me dedicar para ter isso, né, vamos dizer assim, porque a maioria das vezes o mais importante é contratar o profissional de educação física e ter um médico ali para poder realmente acompanhar, para você saber como que tá a tua saúde, para você treinar. Treinar não é brincadeira, treinar em alta intensidade. Você vai exigir do seu corpo no limite quando você busca resultado, então isso tem risco sim, risco uhum. de lesão, risco cardíaco. E você saber que isso custa um preço não depende que você não vai estar pronto naquele momento para pagar. Aí o que que o cara faz? Essa galera do fitness, igual você falou, o cara vem, aí cria aquelas dieta maluca que o cara tem que comer só carne ou, né, que aí tira proteína, tem que ser algo radical para pessoa poder realmente mexer com ela. Você falar que o básico bem feito funciona, ninguém dá ouvido. Aí o cara fala que você tem que tomar creatina, todo dia, aí você tem que tomar B12, aí você tem que tomar o texto, sei lá das quantas, que vem zinco, magnésio, e o cara arruma esse combo todo, achando que ele vai conseguir treinar naquela intensidade. Às vezes ele tá começando, às vezes ele precisa só treinar naquele início. Nem ajustar a alimentação, ele só precisa ir pra academia treinar. Só treinar ele já vai começar a ter resultado. Aí depois ele vai ajustando a alimentação. Depois que ele começa a ter um resultado, ele vai ver se ele realmente vai conseguir ter aquele ritmo. Porque ainda tem isso, né, filho? A gente estuda, a gente trabalha. E dependendo do ritmo do cara que você vê que tá tendo aquele resultado, cara, tem gente que treina 2 vezes no dia. Tem 4 horas do dia para treinar. É cansativo, cara. O treino, dependendo da intensidade do treino, eu vejo que a pessoa tem dificuldade para trabalhar depois. O cara que é fisiculturista, gente, o pessoal que tá ali, aqueles blogueiros, muitas vezes o cara treina, depois do almoço e vai dormir, cara. Pra poder ajudar na recuperação dele. Quantas pessoas vão conseguir treinar e vai dormir? Quantas pessoas conseguem dormir 8 horas por dia para treinar em alta intensidade, porque a gente sabe que o sono é anabólico, para ter esses resultados? Aí você vai no médico, vai tentar compensar isso com hormônio, com esses análogos para perda de peso, aí você bagunça todo o seu organismo. Depois, para reajustar isso, para ajustar isso de novo, né, filho? Você imagina o trabalho que é. Aí muitas vezes o cara desmotiva. E se você chegar para uma pessoa dessa também e partir do mundo fitness, igual você falou, e colocar essa conta toda dependendo do indivíduo, cara, o cara não consegue treinar. Você Uhum. falar que tem que comprar creatina, tem que tomar hormônio, que tem que tomar os análogos, né? Tem que pagar a academia, pagar o personal, quanto que ele vai gastar por mês? Só que, de novo, eu falei, é um mercado que ele quer criar esse desejo nas pessoas para quanto mais ele puder vender mais produto, né, cara? É uma esteira de produto. Por isso que eu falei, como eu vendo varejo, eu sei como funciona isso. O cara vai criando uma esteira de produto. Primeiro o cara vende o treino.
Aí ele começa a ficar famoso, daqui a pouco ele vende a parte da dieta, aí daqui a pouco ele vende o suplemento, aí vende a camisa, né, cara, ele vai, aí daqui vende o tênis. Quanto mais produto ele puder colocar ali, cara, ele vai colocar. E como eu falei, e é fato, né, a gente precisa de dinheiro, e o que move o mercado são essas grandes empresas, né, cara, que inclusive patrocinam esses caras, igual você falou. É, porque esses caras, eles ganham dinheiro com o estilo de vida deles, e Aham. a maioria das pessoas que seguem as dicas deles Não vivem para isso, né? não vivem e só tem prejuízo, né? Vamos dizer Ah, assim, porque um atleta amador aí, uma pessoa que gosta, que quer entrar pro mundo do fisiculturismo, que compete tudo, ele não tem bolsa, não tem nada. A pessoa uhum. gasta do próprio dinheiro Aham. e acaba sacrificando também sua saúde. Eles sacrificam, mas eles ganham pra isso, né? É, Você se sacrifica pra prejudicar a sua saúde de modo geral, né? uhum. Então, o que você falou aí, cria essa dificuldade. Parece que vai ficando difícil, igual essa dieta que eu falei da carne lá, cara, não é barato o cara ficar comendo sua carne. Então, a pessoa pode comer o ovo lá, ela pode comer uma carne mais barata, ela pode comer uns legumes também. É tudo questão de equilíbrio, cara. Então, assim, dá para fazer o básico, dá para ter uma boa dieta com arroz, feijão, uma carne mais barata, dá para ter isso, cara. Mas se ela tiver uma boa orientação, gastar com um nutricionista, muitas vezes um nutricionista é barato, gente. Vai pagar aí 150, 200, que seja R$ 300 a cada 2 meses. Você ter um profissional te acompanhando, te orientando, personal também. Você vai ter um personal para te acompanhar. Porque mais importante que você chegar num físico legal é você chegar com saúde. Quantas pessoas que eu vejo se lesionando na academia, cara, tentando chegar no físico legal, o que mais tem pessoa machucando, cara, lesionando coluna, joelho, porque ela acha que aquilo é pra daqui um mês. Não, o teu físico, você tem que ter um físico pro resto da vida, cara. O mais importante é você conquistar um físico que seja possível você manter ele, sustentar ele. Porque o físico no extremo lá, igual eu vejo pessoas muito magras hoje com Monjaro, secando muito, cara, ela não vai conseguir manter isso, cara. É impossível ela manter aquele físico com percentual de gordura muito baixo, cara. Isso não é saudável pro corpo. Então, assim, é algo que não é sustentável. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí, o momento que você perde isso, você se frustra, né, cara? A pessoa entra em depressão porque ela não consegue mais manter aquilo. Então, acho que ter essa aceitação e encontrar esse ponto de equilíbrio é o mais importante. E como a gente falou, essas pessoas vivem disso, elas ganham para isso. Entendeu? Elas ganham para comer assim, elas ganham para poder vestir aquela roupa. E a gente não, a gente tem filho, a gente trabalha, né, cara? A gente tem os desejos também. Às vezes você quer sair, quer comer alguma coisa diferente, e a pessoa não come porque acha que aquilo vai prejudicar a saúde dela, comer um docinho, um negócio, vira um radicalismo assim, absurdo. E você vai abrir mão de alguns prazeres e isso vai te distanciando das pessoas, até da sua família mesmo, né, cara, na questão do alimento. É como eu tinha falado atrás, de olhar e demonizar menos ele, entendeu? Olhar ele com mais respeito, né? E saber realmente quais são os momentos que você vai poder usufruir daquele tipo de alimento. Um bolo, um Uhum. aniversário, ou um copo de refrigerante mesmo, né, cara? Isso não pode ser uma rotina na sua vida. Mas em alguns momentos importantes, o cara que gosta de tomar uma tacinha de vinho com a esposa dele, sair com moderação, nada feito com moderação vai te prejudicar. O problema são os excessos. Uhum. Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, né, pra gente poder Hum, ver aí se viraliza, né? Desses influenciadores aí, vamos botar aí Renato Cariani, Léo Stronda, uhum. eh, quem mais assim que você conhece assim de Paulo Renato Cariani, Musi, Paulo Paulo Musi, Musi. Agora tem o Toguro lá, que tá aí, bom, Toguro que já tá tá na, engordando, já tá tá na meio mal CIMED. já, né? Mas na verdade isso é uma estratégia, né? Que a CIMED tá esperando abrir a porta da Hum, liberação da patente do Monjaro, na verdade não é para liberar agora, acho que é 2035, mas o Brasil está tentando, colocando como se fosse a obesidade fosse uma doença de saúde pública, aí eles iam conseguir quebrar a patente para poder produzir ele no genérico. Que entendi. aí eles estão de olho nesse mercado para poder. Mas a gente não teve ainda antes, talvez, sim, o Sardinha, ou um Sardinha, pessoal das antigas aí, mas da galera tem o de agora, como é que Balestrin. você acha que vai ser o futuro em relação à saúde desse pessoal aí? Vendo assim as coisas que eles postam, o que que eles comem, o que que eles fazem de atividade física, como é que você acha que vai ser o futuro deles daqui 10 a 20 anos? Então, todos eles já passaram por alguma dificuldade aí. Quem acompanha mesmo, o Renato Cariano teve um problema, não sei se foi cardíaco, não sei. Ele postou um tempo atrás, fez os exames lá e tal, controlou, passou um perrenguezinho.
O Balestrin também teve um problema, eu não sei dizer qual foi também, foi no médico, teve controlando, os joelhos dele já são todo acabado, o Balestrin, ele mal consegue andar, né, com os joelhos tudo detonado, devido às altas cargas que ele treina. Você pegar o Ronnie Coleman mesmo, foi um que ficou de cadeira de roda, entendeu? Devido ao excesso de treino, né, cara? Igual eu falei, é um esporte que não tá muito longe de saúde. O Cariani mesmo é um cara que você vê que talvez seja um dos mais inteligentes nesse sentido. O Paulo Musi também já tirou o pezinho. Você vê que o Paulo Musi perdeu um peso, tudo bem que ele tá correndo. Falar que a questão dele correr a Porsche, Copa Porsche lá, e cobrado dele reduzir o peso, que é importante o cara que do automobilismo, quanto mais leve, melhor. Mas ele também, com certeza, olhando a saúde, ele teve uma fratura, uma lesão no bíceps há um tempo atrás, ele puxando uma bicicleta, pegou numa porta do elevador, não sei, rompeu o bíceps, teve que fazer cirurgia, teve uma opção de complicação. Tem o pobre louco, não sei se o pessoal tem acompanhado, ele tá cheio de problema cardíaco, problema no renal, ele chegou a quase ter que fazer uma hemodiálise, né, cara? O rim dele tá todo detonado, chegou no nível quase máximo lá. Então, assim, são vários desses E o fisiculturistas. Tadala Felas? É osso também, coitado. Muita droga, tá todo. Daqui a pouco, se bobear, um maluco desse tira até a vida, de tanta droga. E a gente sabe disso. Quando tira a droga dessas pessoas, dá piora, né? Porque ela acostuma com esse efeito. Então, todos esses influencers estão passando por algum problema de saúde, eles estão se cuidando, mas a gente sabe que isso é algo que, cara, a conta vai chegar, né, filho? Não tem jeito. Só que eles estão se cuidando muito mais, eles estão com muito dinheiro hoje, eles estão muito bem, então eles estão sendo muito bem acompanhados para reduzir os danos das drogas. Não que não vão ter, mas você sabe que com acompanhamento, né, com todo esse monitoramento, eles vão conseguir reduzir bem. Mas conforme eu falei, todos já vêm passando por algum problema de saúde, vem se tratando, e você vai olhar, a maioria já vem perdendo um peso ali de massa muscular. O Cariani mesmo é um que você vê que ele não tá mais tão grande igual antes. Ele já deu uma secada, já aliviou um pouquinho. Até porque você sobrecarrega muito o organismo, não só de drogas, você tem que comer muito, né, cara? Essa questão de manter muito seco, igual eu falei, toma remédio para poder desidratar, para poder ficar mais seco. Aí os caras tomavam um remédio para poder secar. Hoje estão tomando um monjaro. Cara, é mais uma droga no organismo. Então, isso com certeza, cara, eles vão pagar um preço alto por isso. Mas, conforme a gente falou antes, eles vivem disso, né, cara? É igual um jogador de futebol, um jogador de basquete. Esses caras também usam muita droga, muito remédio, entendeu? Eles passam por procedimentos, droga, porque o cara precisa render o máximo possível ali. Como que ele vai ficar depois quando ele aposentar, cara? Aí esquece. Se vai ter joelho, né, cara? Se o rim dele vai ter legal, como que vai estar o coração dele, cara? O importante é ele fazer o máximo de dinheiro que ele puder enquanto ele tiver saúde, para depois ele cuidar da saúde dele e tentar amenizar o máximo possível aqueles danos de toda a exposição que ele teve para poder chegar naquela performance, né, cara? Entendi. E aqui em Volta Redonda, Barra Mansa, onde que você tá atendendo atualmente? Quais academias que você tem dado mais aula? Então, hoje eu tô na For Shape do Shop T3, na Vila Santa Cecília. Tô na Cult Fit, que abriu ali no Laranjal, a academia que fica no Clube do Laranjal, e a Coney da unidade do Shopping Parque Sul, em Volta Redonda também. São os 3 lugares que eu atendo, e atendo com a consultoria online também, onde eu dou suporte de treino. Eu tenho um nutricionista também que faz um acompanhamento dos meus alunos, inclusive tá lá no meu Instagram, né, a parceria com ele, eu já vendo o treino e a dieta junto. Porque eu acredito que não tem como obter bons resultados, né, se você não tiver trabalhando a questão da alimentação e do treino junto, né, cara? Isso aí os dois andam juntos, hein? São inseparáveis, né? Entendi. Eh, Deixa um recado aí pro pessoal, o que que você acha, assim, dessa questão da pessoa dar prioridade para a saúde dela em primeiro lugar, né, na vida dela, né? Tirando, assim, é lógico, vai cuidar da família, de tudo isso, mas o papel da saúde aí, visando aí um futuro, uma longevidade boa aí, o que que você faria, assim, dos primeiros passos que a pessoa pode tentar fazer, quem não está fazendo atualmente, que poderia ir para esse caminho aí? Eu falo sempre para meus alunos que a família em primeiro lugar, né? Primeiro Deus, né? Família, depois trabalho. E quando eu falo depois de Deus, né, família, eu falo você. Na verdade, pensa que você, eu vou falar eu como homem, né, cara? Você é o provedor da tua casa, né, cara? Da tua família.
E às vezes a gente paga uma escola pro filho, paga uma academia pro filho, paga pra mulher, sabe? Procura deixar todo mundo bem, mais confortável, e a gente deixa de cuidar da nossa saúde. E a gente sabe que a gente é a base deles. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você, cara. Cuidar da tua saúde física, da tua saúde emocional, né, cara? Para você poder realmente dar o teu melhor para tua família, né, cara? Então, só dessa forma que a gente consegue realmente ser, melhor para os outros, né, cara. A gente acha que trabalhar muito, se matar e come mal, e o homem tem essa questão do merecimento muito mais do que a mulher, ele acha que trabalhou e quer abrir, chegar em casa, abrir uma cervejinha, ele quer comer as coisas que ele gosta, a mesma carne, porque trabalha muito e paga as contas. Não é assim, cara, não é assim. A gente precisa, é como se estivesse no avião, né, cara. Quando começa a dar um problema, o que que fala? Primeiro você bota a máscara em você, para depois você olhar o outro. Porque se você não tiver saúde, cara, você vai ser o problema da tua família. E eu vejo muitos homens envelhecendo hoje, eu trabalho com homens de idade também. Cara, a mulher cuidando do homem. Isso, cara, por incrível que pareça, é algo que chega a ser meio assustador. O homem doente e a mulher com saúde, né, cara? O cara com dificuldade de andar, o cara já teve AVC, já teve infarto, tá diabético, e a mulher tá inteira, bonita, porque a mulher, ela tem muito mais esse autocuidado que o homem, né, cara? Em todo sentido, né, cara? A mulher já começa que a mulher vai no ginecologista e faz preventivo. O homem não vai no urologista. Não vai. O homem só quando dá ruim que vai no médico. Então, assim, eu falo isso para os homens: se cuida para você depois não ser um fardo na vida dos seus filhos nem na vida da sua esposa. Então, se tem algo que você pode investir na tua vida, né, para torná-la melhor, pode ter certeza disso, sem sombra de dúvida. Invista na tua saúde, no teu físico, pratique atividade física. Cara, saia da zona de conforto. Cara, você pode ter certeza que vai melhorar a tua relação com a tua esposa, com teus filhos, se você tiver seus pais, teus funcionários, né, cara, com você mesmo, a tua saúde mental. Você vai ver que com físico melhor, com mais força, com mais disposição, cara, você vai poder realizar até aqueles desejos que você tinha de praticar algum esporte, voltar a jogar uma bola, andar numa bike, ter uma Uhum. moto. Cara, ter saúde física é vida. É isso que eu deixo para vocês aí. Nunca deixe de buscar, mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja um paddle, um basquete, se movimente. Quanto mais você se movimentar, melhor. É a musculação, com certeza, não é porque eu faço, eu tenho que realmente dar razão, cara. Você ter uma academia, ter uma estrutura, né, cara? O treinamento de força hoje é o que mais vai te dar resultado, né, cara, a curto, a longo prazo, e com segurança para o ganho de massa muscular. Tem o crossfit, tem a calistenia, mas a academia ainda, hoje, eu acho que ainda é um ambiente mais seguro, no geral, para 99% das pessoas treinarem e poderem ter um ganho de massa muscular. Isso aí, Leandro. Obrigado, Tamo Felipe, junto mais uma aí. vez, Quero obrigado. ver os próximos episódios, você trazendo outros profissionais para conversar, Vamos sim, tá? vamos sim, vamos De trazer todas aí as áreas aí, principalmente nutri dessa área aí de nutrologia, isso, nutrição e etc. psicólogo, vamos trazer sim. Obrigado, Felipe, obrigado a todos aí. Valeu.